Olá! Nesse vídeo nós vamos começar a tecer a renda da nossa blusa de crochê irlandês. Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer essa renda aqui, olha, é uma renda de agulha super maravilhosa. A gente encontra esse ponto aqui nos trabalhos de renda renascença, renda irlandesa. Então dá para aplicar aqui na nossa roupa de crochê irlandês que fica muito linda. Aqui eu vou começar marcando a região que eu vou aplicar essa renda. Então, eu vou aplicar nesse ponto e nesse outro ponto. Então, só nesses dois pontos que eu vou usar essa renda, tá? Eu vou usar essa linha. Eu estou usando essa linha, gente, por quê? Porque eu queria uma cor um pouquinho diferente para destacar a minha renda. E eu não tinha outra linha, por isso que eu estou usando essa linha, tá? Mas pode ser qualquer linha que você tenha aí. Eu vou começar aqui costurando o meu arabesco um no outro. Eu já aproveito, faço essa costurinha do arabesco, tá? Eu estou usando uma agulha de bordado, mas você pode usar uma agulha de costura. Qualquer agulha que você tiver aí, você pode estar utilizando, tá? Eu vou passando aqui a minha linha por dentro desse arabesco. Olha só, vou caminhando, já aproveito, costuro um arabesco no outro. E aí, tá vendo que eu estiquei a minha linha? Que eu vou começar a fazer essa renda, e é no olhômetro. Então, nesse ponto, eu resolvi que eu vou começar a minha renda. E volto aqui no mesmo ponto, tá vendo? Eu dei uma volta, então eu passei lá em cima e voltei aqui. Ó, se você puxar, ele deforma. Esse é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer a renda, tá? Então, você tem que puxar para deixar esticado, mas não pode puxar muito, senão deforma o seu crochê. E aí, eu vou caminhando por dentro, olha, do crochê, vou passando essa linha e puxo lá para cima. Vejo a distância, ó, a distância da linha tá legal? Se tá legal, eu venho, olha, tá vendo? Eu venho e passo a minha agulha, né, a minha linha, lá na outra ponta do arabesco. Volto no mesmo lugar, para dar duas voltas, para deixar essa linha mais firme, mais densa aqui, tá? Aí eu vou passando por dentro do arabesco, olha, essa linha nem aparece, nem no avesso, nem no direito. Lembrando que eu estou fazendo esse trabalho no avesso, fica mais fácil. Eu achei mais fácil, né, fazer dessa forma. Ó, puxei, sempre verifico se eu não estou tensionando muito a linha, porque se eu tensionar muito a linha, ele vai deformar esse desenho, e na hora que eu tirar aqui da placa, ele pode encolher, né? Então, eu verifico se eu não estou tensionando muito essa linha. Então, vou lá em cima, ó, dou a volta, né? Fui lá em cima, passei minha linha, volto aqui embaixo, ó, passei. Agora, eu vou fazendo como se fosse grade, tá vendo? E eu vou definindo, ó, eu quero essa grade mais pra cá, mais pra lá, tá vendo? Eu vou definir nesse momento, é no olhômetro, como que eu quero essa grade pronta. Então, eu quero aqui, então eu vou puxar minha linha nesse ponto. Veja que é tudo decisão da própria artesã. É muito livre esse desenho, tá? Então, ó, fui lá, puxei e voltei. Agora, eu vou passando a minha linha, olha. Peguei essas duas pontas, passei, tá vendo? Ficou uma linha para trás, passei essas linhas. Agora, eu venho, olha, por baixo. Observe que eu pego lá de baixo, olha, a linha de baixo e abraço tudo, ó. Pego a linha lá de baixo e abraço juntamente com a linha aqui de cima, ó. Linha lá de baixo, veja lá, ó, peguei a linha lá de baixo, tá vendo? E pego a linha, passo aqui, olha, abracei. Veja como que fica. Agora, eu vou passar de baixo para cima a minha linha e vou voltar de cima para baixo. Então, eu venho no pontinho do lado, né? Se não escapa, ó, vim no pontinho do lado, de crochê do lado, e passei a minha agulha de cima para baixo, puxei minha linha lá embaixo, tá vendo? E agora eu volto abraçando os dois fios. Então, eu pego o fio de baixo e o fio de cima, tá vendo? Olha, vou abraçando esse fio com a minha linha. Concluída essa parte, veja só.
a primeira malha está pronta, agora a gente vai caminhar para fazer a segunda malha. Então, você vai passando aqui por dentro desse arabesco, né? Como se fosse um alinhavo e mede. Ah, deu a distância? Não, ó, aqui já deu a distância que eu quero, tá vendo? Então, eu venho e passo o meu fio, volto lá em cima. Sempre verifico se eu não estou tensionando muito essa linha. Ó, volto lá em cima, voltei. Agora eu venho abraçando os dois fios, olha. Vou abraçando, pego o fio de baixo, o fio de cima, o fio de baixo, o fio de cima. Eu vou abraçando esses fios. Até chegar aqui do outro lado, olha. Cheguei aqui na ponta, olha, cheguei. Agora eu vou passar de cima para baixo, eu pego o meu ponto vizinho e vou lá embaixo, olha. Eu tenho que pegar no ponto vizinho, pego de cima para baixo e levo a minha linha lá, tá vendo? Pro outro lado. Agora eu vou voltar abraçando os dois fios. Eu sempre pego de baixo e de cima. Levo na diagonal, tá vendo? Olha. Isso aqui que vai prendendo, ó. Cheguei aqui em cima, terminei minha segunda malhinha e vou caminhando, olha. Vou caminhando, alinhavando esse meu crochê até o ponto de fazer a segunda malha, a terceira malha, na verdade, né? Então, a gente vai para a terceira malha. Olha, olhei a distância, gostei da distância, prendo o meu fio. Volto com a linha lá em cima, vou pegar de baixo para cima. E agora eu venho, ó, abraçando os dois fios. Então, vou abraçar os dois fios. Esse aqui vai ficar bem na pontinha, né? Que tem a pontinha do arabesco, mas dá certo. Ó, vou abraçando. Cheguei aqui na ponta, vou passar de baixo para cima, ó, de baixo para cima, depois eu volto de cima para baixo e volto abraçando os dois fios. Veja que é bem simples mesmo, essa renda é muito simples, porém ela é muito maravilhosa. Colocar essa renda em alguns pontos do seu crochê irlandês vai trazer um charme, gente, vocês não têm noção. Ó, cheguei nessa ponta, aí eu venho caminhando para fazer o acabamento da malha que a gente fez na horizontal, né? Então, olha só. Nós vamos voltar, olha, abraçando essa linha. Só que a gente não abraça a linha de cima, a gente só abraça a linha de baixo, tá vendo? Ó, chegou na ponta, a gente passa pelo ponto e volta, dando volta nessa linha. Feito isso, a gente vai prender aqui na outra ponta e caminhar. Essa ponta vai ficar bem pequenininha porque tem um espaço pequeno, né? Vamos caminhar para fazer acabamento da próxima malha, olha. A gente passa, olha, de baixo para cima, tá vendo? Só no fio de baixo, olha. Eu não abraço as duas linhas, eu abraço só a linha de baixo. Passei o fio, ó. Aí eu volto de cima para baixo, pego no próximo pontinho. Ó, e vou abraçando a linha. Lembrando que a gente só abraça a linha de baixo. Pronto, terminado aqui, a gente pode arrematar e cortar essa linha. Eu vou fazer isso por quê? Porque a minha linha está no final, tá? Então, eu vou começar aqui em cima. Veja que tem um espaço aqui, ó. Eu vou cobrir esse espaço que eu acho que dá pra fazer mais uma malha. Eu vou prender aqui meu arabesco pra ele não sair do lugar. Ó, prendi minha linha. Aí, eu venho essa distância aqui, olha. Eu vou fazer mais uma malha aqui, porque eu acho que tem um buraco muito grande nesse ponto. Então, eu fiz, volto com essa linha no mesmo lugar. E vou pegando os dois fios. Então, nessa malha que a gente tá fazendo nesse sentido, eu pego os dois fios, né? Na primeira malha que a gente faz, a gente pega os dois fios. Chega lá na outra ponta, a gente volta pegando os dois fios.
Encerrada essa parte, a gente volta aqui, olha, a gente caminha sempre por dentro do crochê e vai fazer acabamento nos fios do outro sentido, né? Então aqui falta 2 fios pra gente, 2 malhinhas dessas pra gente fazer o acabamento. Eu caminhei aqui, olha. Deixa eu mostrar. Ó, caminhei. E eu vou começar a fazer essa malha, o acabamento. Veja que eu pego só um fio, tá vendo? Essa segunda malha, esse segundo fio que fica embaixo, a gente vai pegar só ele. Olha, então a gente volta, sempre de cima para baixo, a gente pega o pontinho do lado para fazer esse trabalho e vai abraçando. Pronto. Olha, terminei essa malhinha, agora falta essa que tá aqui no meio, né? Essa do meio a gente não fez acabamento nela, então a gente vai fazer. Caminho com a minha linha, já vou aproveitar aqui, olha, eu vou costurar um arabesco no outro. Então, dou um nozinho aqui e tá costurado. Aí eu venho, olha só, e vou abraçando o fio. Essa renda ela é super rápida de fazer, super simples de fazer e, como eu disse, ela dá um charme muito, ela valoriza muito a peça. Então a gente chega aqui, olha, a gente vai voltar abraçando o fio, não tem mistério. O mesmo trabalho que a gente fez aqui nessa parte, a gente vai fazer naquela outra parte que a gente marcou, né? A gente vai aplicar a mesma renda, do mesmo jeito. Chegada aqui no final, a gente vai amarrar esse fio, então eu passo algumas vezes esse fio, ó, dou nozinho. Então, dei nozinho, eu dou mais de um nozinho, às vezes eu dou nozinho no começo, passo um pouco por dentro do arabesco, esse fio, aí no final ainda eu dou outro nozinho. Nós vamos começar agora a fazer a renda nesse outro ponto. Tá? Então, eu tirei meu marcador e vou começar a renda. Eu vou definir aqui onde eu vou começar a malha. Então, eu decidi que eu vou fazer dessa distância, né? Eu vou colocar nos 2 cordõezinhos. Aqui é o cordãozinho do raminho e o cordãozinho da flor número 8. Então, puxei, ó, sempre tomando cuidado para não puxar, tensionar demais a linha e deformar o motivo de crochê irlandês. Porque no final ele vai ficar do jeito que você fizer aqui, tá? Então, não é importante você prestar atenção na força que você coloca ao tensionar essa linha. Como aqui é só repetição, é a mesma renda que a gente fez naquela outra partezinha, eu vou acelerar um pouquinho mais esse vídeo e vou deixar com uma musiquinha para vocês verem todo o processo de construção dessa renda nessa região dessa estampa de crochê irlandês.